Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Clube da Bilheteria especial, porque hoje eu vou abordar realmente um grande absurdo que aconteceu nesse último final de semana. Eu não quis abordar no fim do Clube da Bilheteria justamente porque eu tinha vários outros assuntos para abordar, né? Principalmente a performance sensacional do Top Gun Maverick, né? Do Tom Cruise e também a performance do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então eu deixei para falar a respeito do Morbius, né? Num vídeo hoje, um vídeo sem muita edição, né? Um pouquinho mais descontraído, porque realmente eu pelo menos achei um absurdo o que aconteceu nessa última semana, que foi quase a Sony caindo em uma pegadinha. Então, vamos lá! Então pessoal, só explicando rapidamente para vocês o que aconteceu. Como eu falei, eu não vou usar muita edição nesse vídeo, não vou fazer os gráficos que eu faço normalmente pro Clube da Bilheteria, porque eles são bem trabalhosos de fazer. Só lembrando, né, o filme do Morbius foi lançado com cerca de 39 milhões de dólares na sua abertura, que foi uma abertura péssima, né? Eu falei na época, algumas pessoas reclamaram comigo, porque eu tava hateando o filme de forma gratuita e etc. Eu já tinha falado que seria o flop do ano, porque ninguém tava falando a respeito de Morbius, o filme chegou quase que despercebido, a única coisa que poderia ter salvado o filme nas bilheterias teria sido uma participação do Andrew Garfield, mas eles não fizeram isso também, então o filme acabou literalmente flopando nas bilheterias, porque fez somente 136 milhões, se eu não me engano, eu posso estar errado, eu não tô com os números aqui, mas o filme teve uma performance muito baixa, e já faziam 9 finais de semana nas salas de cinema, caindo semana após semana. Só que hoje em dia, né, eu não sei se vocês sabem, mas os estúdios costumam fazer análises de redes sociais, análise de quantas pessoas estão falando a respeito de um filme, de qual está sendo o impacto daquele filme no Twitter, no Instagram, no YouTube e assim por diante. Então existem muitas métricas, né, que os estúdios em geral utilizam hoje para medir a popularidade de um filme, e o Morbius estava sendo muito falado nas últimas semanas. Muitas pessoas estavam falando a respeito do Morbius, inclusive falando bem do Morbius nas redes sociais, só que era tudo um meme, né? As pessoas estavam falando bem do Morbius de forma completamente irônica no Twitter, né? Quem tem Twitter, quem tem Instagram deve ter percebido isso. A primeira vez que eu vi eu até achei um pouquinho estranho, né? As pessoas falando, pô, o melhor filme do ano na minha opinião é o Morbius, aí outras pessoas falando que a sequência do Morbius foi confirmada e etc. Mas era tudo um meme, né? O meme era justamente que o filme do Morbius é muito ruim, então as pessoas estavam falando ironicamente que era o filme do ano, que era um filme muito bom, só que a Sony viu essas menções acontecendo, viu o Morbius nos Trending Topics, viu as pessoas falando bem do filme, entendeu tudo completamente errado e decidiu relançar o filme, ou pelo menos reexpandir o filme nas salas de cinema. Eles decidiram aumentar em quase 1000 salas o volume de salas que o Morbius estava sendo transmitido, e o filme flopou 2 vezes, então é um dos primeiros filmes na história do cinema que conseguiu flopar 2 vezes, e eu ia falar disso no vídeo do Clube da Bilheteria, mas eu acabei não falando justamente porque eu achei interessante abordar num vídeo separado. E o filme teve sim um aumento, né? Não dá pra falar que o filme não teve aumento nenhum nas bilheterias, mas o filme teve um aumento muito baixo, né? O filme foi para 299 mil dólares no final de semana em mais de 1000 salas. Então em cada sala o filme fez somente 299 dólares, em cada cinema na verdade o filme fez somente 299 dólares, que é uma das piores médias por sala que eu já vi, né? E eu tô cobrindo bilheteria faz bastante tempo, mesmo antes do canal Clube da Bilheteria eu já acompanhava bastante esse assunto, e o filme teve uma performance terrível para qualquer padrão, de qualquer forma que você analisar, o filme do Morbius teve uma performance horrível. E o filme que em território americano tinha 399 milhões de dólares, né? 73 milhões de dólares, 309 mil, ficou com 629 mil dólares, então o aumento foi ridículo, né? O aumento foi quase que irrisório, e a Columbia Pictures, né, a Sony Pictures tiveram que negociar com as salas de cinema, tiveram que fazer essa reexpansão, que não é barato, né? Você reexpandir um filme, você tem que ter muita confiança que esse filme vai conseguir atrair público. Eu acho que as expectativas da Sony eram de fazer pelo menos 5 milhões de dólares, era de conseguir dar um boost ali na bilheteria, porque senão não faria sentido nenhum. Eles devem ter pensado o seguinte, pô, a galera tá falando do Morbius agora, então com certeza quem não assistiu na abertura vai querer assistir agora, as pessoas vão querer conferir essa obra-prima. Inclusive o Jared Leto já tava fazendo piada com o filme, ele já tava meio que entrando nesse meme. Obviamente que isso pode também ser uma estratégia, né, pra ele não ser zoado, pra ele meio que entrar na brincadeira, mas a Sony, como eu disse, entendeu tudo completamente errado, e o valor que eles conseguiram adicionar realmente foi bastante ridículo.
E isso, na minha opinião, mostra que apesar das análises, né, estarem ficando muito objetivas, apesar das análises estarem ficando cada vez mais certeiras, não dá pra gente levar em consideração somente as redes sociais, não dá pra gente levar em consideração somente o Twitter, somente o que eles estão falando no Instagram, somente o que estão falando no Facebook, porque não representa o mundo inteiro. A gente sabe disso, né, de várias maneiras diferentes. Um exemplo que eu posso pegar pra falar pra vocês é o Snyder Cut, ou seja, a versão de Liga da Justiça do Zack Snyder, que se você fosse apostar, olhando o Twitter, olhando o Instagram, olhando as redes sociais, você diria que o filme seria a maior estreia de todos os tempos, né, na HBO Max, seria o maior sucesso de qualquer serviço de streaming. Não foi o que aconteceu, o filme conseguiu atrair os fãs fiéis da DC, mas não foi o maior sucesso da HBO Max, não correspondeu àquele sucesso que ele tinha nas redes sociais, não foi um espelho, né, para mostrar o tamanho do sucesso que seria, né, nas salas da HBO Max. Isso acontece muito com outros filmes também. Muitas vezes um nicho cresce muito forte, né, nas redes sociais e as pessoas acham que aquilo representa o todo. A gente pode dizer isso de vários filmes diferentes que tem um sucesso muito grande, aí quando chega na sala de cinema você fala, pô, não tem ninguém aqui pra assistir, mas tinha tanta gente falando no Twitter, tinha tanta gente falando no Instagram, mas não é o que acontece, né? Scott Pilgrim contra o Mundo, por exemplo, é um filme que é bem antigo, mas eu lembro que na internet, até na época que o filme foi lançado, muitas pessoas estavam elogiando, né, o filme do Edgar Wright, muitas pessoas estavam bastante animadas e o filme flopou também quando chegou. E pra piorar, né, a situação da Sony, as interações não eram nem legítimas, né? Quer dizer, a Sony, além de ter apostado as fichas numa coisa que ela não sabia exatamente, né, se traria sucesso, tem muita gente falando do Morbius, vamos fazer um relançamento. Eles não só apostaram nisso, como eles também entenderam a mensagem errada, que as pessoas estavam, na verdade, zoando o filme e não dizendo que o filme era bom de verdade. E automaticamente, né, conforme esses números foram lançados, esses números ridículos do final de semana, muitas pessoas já começaram a zoar de novo, né? Muitas pessoas postaram no Twitter, não vamos falar nada a respeito de Morbius pelas próximas semanas e depois a gente volta a falar com tudo pra ver se a Sony relança o filme mais uma vez e flopa uma terceira vez, né? A internet vai fazer o que a internet faz, né, quando uma empresa comete uma gafe gigantesca como essa, né, porque o filme já tinha sido, de certa forma, esquecido, muitas pessoas já não estavam lembrando que o filme tinha sido um fracasso, diferente dos filmes do Venom, né, que também são da Sony, que foram grandes sucessos, até o filme Sem Volta Pra Casa, dá pra gente dizer que é um filme da Sony, né, porque é feito em parceria ali com Kevin Feige, né, com a equipe da Marvel, tem a presença dos Vingadores, como no caso do Doutor Estranho, mas o filme já tinha passado batido, já tinha virado um meme, né, já tava tendo uma zoeira saudável ali envolvendo o filme, e a Sony foi e fez isso, né, e acabou desandando tudo de novo. Então a Sony merece os parabéns aí, né, como os trouxas do mês, digamos assim, né, dentre os grandes estúdios, porque realmente foi uma gafe que vai entrar pra história. E aqui eu vou ler rapidinho, não vou nem mostrar na tela pra vocês, alguns comentários. As pessoas não gostaram de Morbius, o boca a boca é ruim, por que essa expansão de cinema salvaria? Memes são memes, a Sony deveria pegar qualquer dinheiro que ganhou com Morbius e correr, porque uma sequência fará metade do que o primeiro fez se tiverem sorte. E aqui, né, outra pessoa falou, não estou surpreso com esse resultado e não posso acreditar que um estúdio faria algo tão estúpido quanto isso. Eu acho que essa frase resume, né, a mensagem do vídeo. A Sony sempre fez algumas bobeiras, né, a gente pode citar o Ghost Corps, né, que eles fizeram, que foi uma, vamos dizer assim, um estúdio focado em filmes dos Ghostbusters. Eles anunciaram, né, com um monte de filmes já programados e isso acabou não dando em nada, obviamente. Eles já anunciaram uma série de projetos grandes que acabaram não dando em nada. Isso tudo porque a Sony, eu acho que já mandou, né, já jogou as folhas pra cima ali, né, e eles já estão querendo vender a parte de cinema deles há algum tempo. Pelo menos os boatos já correm há bastante tempo de que a Sony não está muito satisfeita continuando, né, nesse mundo dos cinemas. Então acho que essas gafes vão continuar acontecendo até que uma gigante, né, seja uma Warner Bros. Discovery, seja uma Apple, seja uma Amazon, até que uma dessas gigantes compre a parte cinematográfica ali da Sony e tire essa responsabilidade das mãos dela, porque claramente ela não está sabendo muito o que fazer. Então, pessoal, é isso, né? O vídeo hoje vai ficar um pouquinho mais simples do que os outros, vai ficar um pouquinho mais curto, talvez. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? O que vocês acham dessa situação toda envolvendo Morbius, envolvendo a Sony, envolvendo, né, o fracasso duplo aí do filme. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.